Amado Deus e eterno Pai, vamos meditar na Tua Palavra. Então preciso do Teu perdão, das minhas falhas, meus erros, por ato, pensamento, obra e palavras, para que, ó Pai, o Teu Espírito possa me guiar através daquilo que Tu queres falar, através da Tua Palavra, Senhor. Abençoa todos aqueles que vão ouvir essa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Capítulo 11, versículo 14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Vou repetir: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há esperança. Aleluia. Podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu costumo dizer que a maioria dos ditados aí do mundo são bíblicos. A maioria. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Quem com porcos andam, farelo come. Muitos ditados são bíblicos desse mundo. A maioria são. Mas tem um que não é. Tem um que faz parte da minoria. Quando tem gente que fala assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Fala assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, se vendia. Pois a Bíblia, ela fala o contrário. A Bíblia, ela nos ensina que coisa boa nós temos conselho. Salomão é o criador dos provérbios. E Salomão, ele faz esse provérbio entendendo bem daquilo que ele está falando. Porque certa vez ele está com um problema e ele pede conselho aos anciãos, aqueles homens mais velhos, experientes. Mas o filho dele não faz a mesma coisa. Mesmo ele deixando provérbios, o filho dele não imita o pai, porque também passou por problema o filho dele, e o filho dele vai aos anciãos, que eram aqueles que andavam com seu pai, que eram aqueles a qual seu pai tinha do lado para se aconselhar, eram aqueles que o pai dele tomava conselho em muitos momentos de dificuldade, mas o filho dele se aconselha com os anciãos da igreja, do seu reinado, mas o filho dele também vai tomar conselho com os coleguinhas. E ele larga o conselho dos anciãos para ficar com o conselho dos coleguinhas. E o que acontece? Derrota. O que acontece? Tragédia. O que acontece? Perda. Então Salomão, ele sabe muito bem o valor de um conselho. E o que Deus quer tratar conosco aqui nessa noite é que nós não podemos negligenciar conselhos. Não podemos negligenciar conselhos. Olha que a Bíblia fala sobre conselho. A Bíblia, ela tem muitos versículos sobre conselhos. Olha o que ela fala. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ela diz assim: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Aqui diz, em Provérbios 12, 15, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos.
Outro Provérbios 11, 14 que nós estamos lendo, 19, 20, 21. Ouça os conselhos e aceite as instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A Bíblia ela é repleta de versículos que falam sobre o conselho, sobre o bom conselho. E aqui no versículo que nós lemos, 14 do capítulo 11, diz assim: não havendo sábia direção. Se eu não tiver sabedoria no dirigir da minha vida, eu vou sofrer. Se eu não tiver sabedoria no dirigir na conduta da minha família, a minha família vai sofrer. Então, eu preciso ter sabedoria para viver. Eu preciso ter inteligência para viver. E diz: na multidão de conselheiros da segurança, eu preciso buscar os bons conselhos. Eu não estou falando que você deve ouvir qualquer um. Eu não estou falando que você deve ouvir. Nós ouvimos daí, né? A filha da irmãzinha que chutou de uma outra irmã falar que ela pode ir para baile. Não, você pode ir para o baile, pode ir para o show de cantor de rap, pode ir para o show. Esse é o tipo do conselho furado. Isso é o tipo do conselho errado. Não é que nós vamos escutar qualquer conselho. Nós temos que ver da onde está vindo o conselho. Qual é a conduta divina daquele que está aconselhando? Qual é a postura daquele que está aconselhando? Qual é a vida daquele que está aconselhando? Nós temos que ver isso. E o que essa pessoa falar é benefício para a tua vida. O que essa pessoa falar vai te fazer ter uma conduta vitoriosa na tua vida. A verdade é essa. Conselho tem um monte por aí. É muita gente falando. E o triste é que o ser humano está deixando os conselhos de Deus e pegando o conselho de qualquer um. Isso que é triste. Isso que é triste. Isso que é ruim. Nós nos esforçamos, aconselhamos: olha, não fica na prostituição, não fica de mulher em mulher, não fica assim. Olha, procura um trabalho, olha, procura um emprego, olha, é assim, assim. Nós tentamos aconselhar sempre a pessoas de uma forma que ela consiga mudar a vida dela. Nós tentamos aconselhar pessoas dentro da palavra, né? O maior conselho que tem está dentro da palavra. Nós tentamos aconselhar pessoas a viver uma vida a qual lhe traga o benefício. É como dizem fora, né? Ouve quem quer, obedece quem tem direito. Nós tentamos, nós falamos. Muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não mexe uma palha para a vida mudar. Ela não faz nada daquilo a qual deveria se fazer para ter uma vida abençoada, para ter um lar abençoado, para ter uma família abençoada. E é isso que Deus quer que nós venhamos entender essa noite, irmão. Nós estamos aqui
porque nós precisamos de Deus, é claro, mas nós também estamos aqui porque precisamos ouvir conselhos uns dos outros. Precisamos ouvir conselhos, instruções a qual nos ajude a ir para frente, a qual nos ajude a ter uma vida vitoriosa. Por quê? O versículo fala que se não houver sábia direção, nós vamos cair. Se a gente não tiver sabedoria na nossa conduta de vida, isso depende de nada, irmão. Isso depende de nada. Se a gente não tiver, porque tem muita gente no mundo aí, irmão, que tem 70 e poucos anos, está lá, cachaça para dentro, prostituição. Sabedoria independe de idade. Vida com sabedoria independe de idade. Vida com sabedoria depende de quem quer ouvir o bom conselho. Ouvir o bom conselho. Porque é o bom conselho que vai me conduzir a uma vida equilibrada. A uma vida equilibrada. E Salomão deixa isso relatado. Salomão deixa isso escrito. Certa feita, Moisés estava a ponto de ter um piripaque. Moisés estava muito cansado. E Jetro, seu sogro, vira para ele e fala assim: rapaz, tu não vai aumentar a carga das sozinho não. Nomeia homem cheio do Espírito Santo. O que for menos grave, deixa eles resolverem. O que for extremamente grave, vem até você. Mas sozinho tu não vai resolver o problema desse povo todo. Você tem que dividir, você tem que fazer assim. Separa os homens, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, dá autoridade para resolver algumas coisas. A maioria dos assuntos eles resolvem. E aquilo que for grave você resolve. Pronto. Moisés, ele ouve o conselho do seu sogro. Tiram peso, tiram algo que estava prejudicando ele, porque estava prejudicando ele. Estava desgastando ele. Ele vai e ouve o conselho. É isso que Deus quer, que nós saímos aqui nessa noite bom. Que conselho tem função, né? Conselho nós temos uma função. Porque às vezes a gente fala assim: olha, não vai para a igreja não, as coisas tudo aí, está tudo alagado, tudo cheio. Irmão, eu vou na porta da minha casa, não tem nada, eu vou até um dado. Pelo menos eu vou tentar ir para a igreja. Eu vou indo. Cheguei no ponto que não dá para ir mais, eu volto. Mas eu tenho que tentar ir. Conselho tem um monte por aí. Mas debaixo dos bons conselhos está uma vida vitoriosa. Está uma vida abençoada. E nós temos que entender isso. Porque é isso que eu faço aqui dia após dia. Diante da palavra, através das pregações, a gente tenta passar para vocês um bom conselho. Faz assim, faz assado, toma esse caminho, ou toma aquele caminho. E aí, é cada um seu cada um. Porque quem ouve, acaba sendo abençoado, acaba tendo um pouco de equilíbrio na tua vida, acaba não caindo,
acaba errando menos. Então, nós temos que valorizar isso, porque às vezes as pessoas estão falando com a gente e a gente não está nem dando ouvidos àquilo que aquela pessoa está escutando. Ontem fui na casa de uma mulher. Essa mulher, ela comprou um terreno lá perto de Saquarema, terreno enorme, sem querer comprar. Sem querer comprar, não queria comprar. Mas aí o cara começou a falar: rapaz, o terreno é bom, vai ser bênção para você, que não sei o quê. E a pessoa aconselhando ela a comprar, e ela dura em querer comprar, ela reticente em querer comprar o terreno. Ela quando chegou o terreno lá, a cerca toda caída, aquela placa de vem toda velha, suja, caída. O terreno só tinha mato alto e árvore. E ela olhou para aquilo e falou assim: meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Só que alguém tinha dado conselho para ela comprar. Alguém tinha falado para ela: compra que vai ser bênção, compra que é bom. Ela acabou comprando o terreno. Compra o terreno, tratou o terreno, teve pessoas que instruíram ela, teve pessoas que orientaram ela, ou seja, aconselharam ela. Ela construiu um sítio naquele lugar, estruturou aquele sítio sem dinheiro, não tinha condição nenhuma, estruturou aquele sítio. Hoje ela aluga o sítio o ano inteiro. O sítio é a maior fonte de renda. Ela serve de Deus, ela só aluga sítio para frente. E ela está falando para a gente: olha, eu não faço uma propaganda. Comigo é só assim boca a boca. Ela falou assim: ó, eu aluguei para o Natal até o dia 26. Uma família, não é nem um grupo de igreja, uma família. Do dia 27 até agora, mês de janeiro, ela alugou para outra família. Vai ficar lá um mês. E não é barato não, tá? Isso é caro. Ela já está alugada para o carnaval, já está alugada para o carnaval de 2025. Ela falou que igrejas fazem eventos lá, congresso, batismo, aluga, vai lá e paga, pode alugar por um dia, 2, uma semana, um mês, faz eventos lá. Ela falou que tem 100 camas, 20 e poucos banheiros. A mulher fez uma estrutura. Hoje a mulher está dando dinheiro para burro, alugando o sítio. Num lugar que era só mato e árvore, que ela olhou para aquilo e falou assim: o que é que eu vou fazer daqui? Por que eu vou para isso? Tudo começa por um conselho de alguém. Tudo começa por um conselho de alguém. E a gente tem que estar atento, a gente tem que estar ligado, porque senão a gente não dá ouvido ao bom conselho. Hoje ela é uma advogada, uma senhora. Ela falou que fez a burrice de se aposentar só com salário mínimo, vive bem, em piedade, trabalha como advogada, o salário mínimo já deve estar na poupança, porque ela é uma advogada que trabalha bastante. E aluga o sítiozinho dela lá. O ano inteiro o sítio é alugado, o ano inteiro. Ela falou que o sítio está alugado até o carnaval de 2025. Ou seja, esse ano o sítio dela já está lotado.
Se quiserem alugar o sítio, só para depois do carnaval de 2025. Você tem noção disso? Você tem noção do que o conselho faz na vida do ser humano? A mulher está aposentada com um salário mínimo, mas está com o sítio bombando, toda hora por dia, toda hora lotado. É isso que a gente tem que estar atento. É isso que a gente tem que estar ligado. É isso que a gente tem que entender. Porque os conselhos, nós não podemos cair nessa de pensar, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Isso é conversa fiada. Conselho é de Deus. Conselho faz parte de Deus. E o mais importante, Deus ele quer que nós venhamos a ouvir os conselhos. Deus quer. Os conselhos de Deus. Porque às vezes tem coisas que chegam até nós que parecem bênção para nós, que parece que vai ser bom para nós, e às vezes a gente não ouve o conselho da pessoa que está de fora e fala, não faz, ou não entra, ou não vai, porque aos nossos olhos, aquilo que ele está fazendo, parece que vai ser bênção para nós, mas não é. Então que nós possamos entender, né, que faz parte do nosso convívio a gente ouvir os conselhos, faz parte. Às vezes eu dou os conselhos crianças. A Nelly colocou um cara para trabalhar numa obra na dentista dela, que cuida do dente dela de graça. A dentista não cobra ela, porque é mãe de uma amiguinha na escola do João desde pequenininho. Aí ela botou um cara para trabalhar lá. Aí eu falei para ela assim, se eu fosse tu, não botava ele não. Se eu fosse você, não botava ele não. Eu não confio nele, eu não confio. Esse cara gosta de uma maconha. Eu não confio nele, não confio. Sabe qual é o resultado da história? O cara largou a obra. O cara não conseguiu fazer nem 30% do que ele tinha que fazer, não fez quase nada. Aí a mulher chamou um outro pedreiro que também foi ele que levou para lá. Esse outro pedreiro estava metendo a mão, estava metendo o meu tronco que ela está fazendo. E esse outro teve que sair da obra porque não estava fazendo nada direito. Mas às vezes a gente fica preocupado em querer ajudar alguém que está precisando fazer alguma coisa, ainda mais que é uma pessoa a qual a gente tem em consideração, a gente está preocupado em ajudar, a gente fica preocupado em fazer, e às vezes a gente não ouve conselho. Não deu problema, porque são amigos, pessoas particulares. Não deu problema. Mas se fosse estranho, talvez outra até levou na dor de cabeça. Porque o cara não completou a obra, porque ela pagou mais do que o cara fez, o cara levou o dinheiro todo, quase todo, levou quase o dinheiro todo. Ainda faltou acho que R$1.000 e poucos reais, o cara fez menos do que ele deveria fazer. E o cara pedindo dinheiro à proprietária da obra toda hora. Coisa que não pode, quem tem que ver é Eliane, e o cara passava por cima da Eliane, ia pedir dinheiro da mulher, e a mulher estava pedindo com o rapaz, chegou no final da brincadeira, o cara não concluiu, o outro não poder fazer o serviço. É isso que Deus, Ele
quer mostrar para nós. Sabe por quê? Porque se o povo não tiver sábia direção, cai. O ser humano, se não tiver sábia direção, cai. Mas da multidão de conselheiros, a segurança. Ou seja, o que esse versículo quer dizer é o seguinte: quanto mais conselho, melhor. Está dizendo, quanto mais conselho eu tiver, melhor. É isso que Deus está falando, né, para nós. Nós precisamos às vezes ouvir os outros. Claro que não é qualquer um. Mas às vezes a gente fica com medo de falar. Às vezes a gente fica com medo, a gente não quer falar. Não, mas eu não vou falar minha vida para ninguém. Que você tem, irmão. O bom conselho pode mudar a nossa vida. Uma mulher andou com um terreno cheio de mato e árvore e falou: meu Deus, eu não tenho nada a fazer aqui. Do tipo, nem que fosse 5 mil reais no terreno, o que eu vou fazer? Um elefante branco? Vou pagar 5 mil e vou ficar com um pedaço de terra de bobeira aí. O que eu vou fazer com um negócio desse? Mas ela teve alguém para aconselhar ela. Ela teve alguém para orientar ela. Ela deu ouvido a esse alguém. Isso fez com que ela hoje tivesse uma segurança financeira. Porque ela estava toda feliz. Ela está falando que aquele sítio é a vida dela. Ela falou que quando ela ficar mais velha um pouquinho ainda, ela vai largar o imóvel que ela mora lá em Pedário com o filho dela e vai morar no sítio de vez. Ela falou que fica feliz de ver os eventos no sítio, ver as igrejas que para lá. Ela falou que estou feliz com isso. E ela fica feliz com uma coisa que ela nunca sonhou. Porque uma coisa é você sonhar e pensar: poxa, um dia eu vou ter um sítio. Um dia eu vou ter um sítio e vou alugar um sítio para a igreja. Legal, é um sonho teu. Mas outra coisa é a pessoa se alegrar com uma coisa que ela nunca sonhou. Ela nunca sonhou ter sítio. Ela nunca sonhou em ter terreno. Ela nunca sonhou. E hoje ela se alegra com algo que ela nunca pensou em ter e algo que ela nunca pensou em fazer, só porque ela escutou o conselho de alguém. Então hoje ela faz planos para o futuro da velhice dela em cima de uma coisa que vem através do conselho, que ela nunca pensou que fosse amar tanto, ela nunca pensou que fosse gostar tanto de um sítio como ela está gostando aqui. E isso é que eu defendei, um conselho que muitas vezes você não espera, muda a vida, muda a situação, muda a história. Eu vi uma mulher com deficiência nas mãos, num Fantástico um dia desses. A mulher, ela faz doces para vender. Essa mulher, ela está viralizada. Essa mulher, ela explodiu. Ela vende doce que ela teve que alugar um espaço para poder ampliar o negócio, e ela teve que contratar pessoas para ajudar ela, porque ela não estava tendo mais como fazer muito. Aí o repórter entrevistando, não pode. Você faz o doce, você tem dificuldade motora, a mão dela, ela tem uma mão e tal. Ela falou assim: não, eu fazia doce pra gente, a família. Tinha festa, eu fazia doce. Tinha festa de amigo, vou fazer doce. Só pra gente.
Aí uma amiga dela falou assim: fulano, tu tá desempregada? Pô, com a mão que você tem que fazer doce, tu tá desempregada? Ah, se eu fosse você, eu fazia doce para vender. Aí ela falou comigo assim: mas olha, eu não tenho rapidez, eu sou meio lento e tal, eu não tenho como produzir muita coisa. Aí eu falei: mas se fosse você, eu tentava. Aí ela falou: você não tá parado, não tá fazendo nada, pô. Não tá fazendo nada, faz os doces aí, veja o que dá. Ela ouviu o que a menina falou, foi fazer doce. Ela falou que começou fazendo devagarinho mesmo, que ela tinha habilidade. Mas ela falou que com o passar do tempo que ela foi fazendo, ela foi pegando rapidez. Hoje ela faz um doce rápido pra caramba. E ainda tem que contratar funcionários, alugar um lugar para poder continuar fazendo o que ela estava fazendo. Tudo porque ouviu o que uma amiga falou. O que Deus quer é que nós não venhamos desprezar conselho. Que às vezes alguém vem nos dar conselho, vem falar para a gente, às vezes a gente não gosta. Às vezes a gente não gosta daquilo que a pessoa falou. Às vezes a gente não gosta de ouvir o que a pessoa falou. Mas nós temos que aprender a não desprezar os bons conselhos. A não desprezar a direção que Deus ele pode nos dar através dos bons conselhos. E é isso que nós tentamos aqui fazer. Seja também na palavra, seja na hora do ofertório, seja numa instrução de alguém, seja numa orientação. Que a gente tenta sempre passar dentro da palavra um bom conselho, não para que você caia, não para que você sofra derrota, mas para que você tenha vitória, mas para que você seja abençoado. Então, irmão, nós temos a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade da gente ouvir. A Bíblia fala que a gente tem que ouvir e reter o que é bom. O que não é bom, joga fora. O que não é bom, tem deixa de lado. Mas reter, nós temos que segurar aquilo que é bom. Porque aquilo que é bom, ele faz na nossa vida uma vida abençoada e vitoriosa. Se eu quero conquistar nesse ano de 2024, eu preciso começar a ouvir os bons conselhos. Se coloque bem onde eu estou orando com você. Aleluia. João. Eu vou clamar a Deus agora, levantar minha voz em oração.